Depois que você sentou, conversou com a criança com uma forma amigável, tranquila, explicando para ela os prejuízos que ela pode ter se ela ficar muito na tela. Então, assim, a curto prazo, dor de cabeça, dor no ombro, você pode apertar um ombrinho e mostrar, tá doendo aqui. Às vezes aqui fica muito tenso porque fica muito na tela. Pode dar problema na visão, pode dar problema de audição, não é? E pode dar atraso no desenvolvimento da inteligência. Então, explicar isso para a criança, dificuldade de memória, que a criança pode ficar irritada, que às vezes ela fica irritada quando a gente desliga a tela, é porque já está tendo um excesso, né? E às vezes ela nem sabe por que ela está nervosa, pode prejudicar o sono dessa criança. Então, assim, uma vez que você conversou com a criança ou com o próprio adolescente também, que já tem um nível de compreensão bem melhor, não é? Você deve, então, fazer uma proposta. Vamos construir juntos um horário e um plano de uso de telas durante o dia. Para as crianças menores, os pais que vão acabar, então, criando, claro, ele junto com a criança, mas ele vai direcionar. Para as crianças maiores e para o adolescente, é importante a gente tentar trabalhar a autonomia e fazer com que ele se sinta responsável. Então, assim, ele vai controlar o tempo de tela não porque o pai ou a mãe estão proibindo ou porque eles são chatos e acabam não deixando ele se divertir na tela, mas sim porque ele tem autorresponsabilidade com a própria saúde e ele mesmo sabe que não deve ficar muito tempo porque faz mal para ele. Então, a gente muda o lado, tá? Ele é uma criança que ele vai ser agora responsável pela saúde dele também. E aí você pode sentar junto com a família, com esse adolescente, com essa criança e montar um plano. O legal é tentar intercalar. Teve um excesso de tela, por exemplo, assistir a aula, intercala com um período livre de tela com outras atividades. E aí a gente pode dar dicas de atividades, pedir dicas para eles, a gente pode colocar eles nas atividades do dia a dia mesmo, que vamos ajudar aqui na cozinha a fazer o almoço, mas fazer tudo de forma divertida e legal para que eles possam também querer participar e ter o desejo. Também momentos de dançar, de fazer um teatro, de criar uma brincadeira. Com os mais velhos, um jogo de tabuleiro, jogar cartas. Com os mais novinhos, inventar lá uma cabaninha, uma casinha, né? Então fazer um desafio, esconder uma coisa na casa e fazer um desafio para ele descobrir. Então, assim, vale a criatividade para tentar intercalar esse tempo. Usar a tela para brincar é legal. Então, jogos que sejam pedagogicamente adequados, sem conteúdo de violência, sem conteúdo que não seja adequado para a criança, eles ajudam muito no desenvolvimento e são prazerosos. E as crianças hoje estão usando jogos para jogar com um amiguinho à distância, que também é legal. Às vezes eles fazem uma festinha do pijama, chamam os coleguinhas, então é um momento que eles precisam disso para se socializar. Fazem também uma videochamada com o avô, com a avó, que pode tranquilizá-los em relação a entender que esse avô e essa avó também estão bem de saúde, faz bem para o vovô e para a vovó também, encontrar com outros familiares. Então vale a pena flexibilizar sim um pouco, né? E tentar fazer com que esse uso de tela seja saudável. Evitar na hora das refeições e 2 horas antes de dormir, porque o excesso de tela ou acesso antes de dormir pode interferir negativamente na qualidade do sono, tá? E os prejuízos a longo prazo, eles podem ser inúmeros, incluindo transtorno de sono, depressão, transtorno de ansiedade, transtorno de atenção, transtorno de aprendizagem, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH, né? Dificuldades de aprendizagem, dentre inúmeros outros problemas, tá bom? Da visão, pode dar problemas de visão quando usa muito tela, principalmente as telas menores. Se usa muito fone de ouvido, pode dar problemas de audição. Então, assim, é um momento da gente flexibilizar, mas também não deixar de cuidar, tá, gente? Precisa de cuidar, precisa de uma atenção diferenciada. E vamos colocar essa criançada para desenvolver a criatividade. Tem que ter o ócio criativo também, ficar à toa também é importante para desenvolver o cérebro. Então, coloque essa criança, tenha criatividade e lembre você, papai e mamãe, também de sair da tela e voltar um pouco no tempo onde não tinha celular. O que é que a gente fazia quando não tinha celular? E tentar usar essas histórias antigas para replicar nos dias de hoje. Então vai aí as dicas, tem várias lives e documentos da Sociedade Brasileira de Pediatria sobre o assunto que vale a pena divulgar também. Vamos tentar preservar a saúde mental das nossas crianças e o desenvolvimento das nossas crianças nesse momento de pandemia.